Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de Deus de todo o Brasil, várias nações do mundo, que Deus abençoe. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Líderes, obreiros, irmãos, irmãs, jovens, senhoras, avó, avô, neto, bisneto, a todos que todos os sábados, 8h30, estão conectados com a EBD online para receber a palavra de Deus. Também depois aqueles que estão em outro fuso horário, mas estão ouvindo a palavra. Deus abençoe a todos. Comigo hoje, aqui nós temos alguns irmãos, nós temos o pastor Jânio Caetano, não é isso? De São Bento, Paraíba, pastor Miqueias, nosso amigo lá do Piauí, de Altos, pastor Fernando, de São Paulo, é isso? O diácono Jesaías está ali, e nós temos também o Mário, ali está o nosso querido irmão. Comigo o pastor Luiz, pastor Adalberto Caio na filmagem. Formamos a EBD online para abençoar a sua vida. Vamos iniciar orando com o pastor Jânio, dando início a esse trabalho. Oremos. Nosso Deus e Pai, nesta manhã estamos aqui reunidos, Senhor, para buscar o Teu nome, Senhor, aprender a Tua palavra. Continua usando o Teu servo, pastor Ziel, Senhor, como sempre tem usado na ministração da Tua palavra, no ensino sistemático, Senhor, e que seja de muita bênção e edificação para o Teu povo neste dia, Senhor amado. É no nome de Jesus que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos lá, pastor Luiz, lição de número 8. Lição de número 8, tema: despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Ponto de número 1, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Subponto 1, ministério com coerência e entrega. Subponto 2, fidelidade apostólica na guarda da verdade. Subponto 3, fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Ponto de número 2, advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. Subponto 1, o Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Subponto 2, o perigo real e contínuo das falsas doutrinas. Subponto 3, vigilância espiritual como dever permanente. Ponto de número 3, o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Subponto 1, a palavra de Deus como fundamento do ministério. Subponto 2, o exemplo de desprendimento e serviço cristão. E subponto 3, uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. Aqui ao lado, como de praxe, nós temos os apontamentos do livro. Eu leio o capítulo do livro, coloco as considerações necessárias. Aqui você pode fazer uma harmonização com os pontos da lição, que também tem aqui os pontos do livro. Ou seja, vamos dar um exemplo, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Aí aqui você pode observar que nós temos o destaque que nós colocamos do livro de apoio. Aqui nós temos o texto bíblico que é usado, que nós exploramos. Eu já coloco aqui a lição, mas eu me prendo no texto bíblico, para que você possa entender essa realidade bíblica. Então, textuário Verdade Prática, o que diz? Lição de número 8, texto áureo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos, capítulo de número 20, verso 28. Verdade prática. A igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Como é que diz? A igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Muito bem. Vamos agora ao texto bíblico.
Texto bíblico, Atos, capítulo de número 20, a partir do verso 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar aos anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus quanto aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão aquilo que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Muito bem. Então, meus irmãos, nós vamos começar hoje a nossa lição de número 8. Olha essa temática: despedida em Éfeso entre lágrimas e alertas. Primeiramente, nós não temos aqui um discurso de Paulo para amigos. É a primeira coisa. Nós temos um discurso de Paulo para líderes, que ele tinha amor, ele tinha cuidado pastoral, ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Então, quando nós atentamos para essa despedida de Paulo, ele não está chamando toda a igreja. Ele está chamando quem? Os líderes. E qual é a importância, pastor Ziel? Porque eu vejo muita gente dizendo assim. Eu vejo pessoas criticando o currículo da CPAD. A CPAD, ela prepara isso aqui com os melhores pedagogos, educadores, e tudo pode ter falha, porque é coisa humana. Aí alguém diz assim, repete os mesmos assuntos. E eu não vejo ninguém reclamando do ensino médio, do ensino fundamental, que é sempre as mesmas matérias. E só para mostrar como não é a verdade, eu vou dar um exemplo para vocês. Todas as lições que nós estudamos aqui, o texto bíblico é o mesmo, porque não pode ser alterado, que a nossa base é o quê? É a Bíblia. Agora, digamos, o pastor Ezequiel Soares, o pastor Douglas, o pastor Elianai Cabral, eles tratam do texto bíblico, mas na aplicação eles destacam aquilo que na atualidade está sendo colocado. Por exemplo, quando você vai para a lição dos jovens ou para a lição de adultos, nós estamos estudando aqui a questão pastoral, e aí a gente trata crise no ministério, nós estamos tratando como o pastor zelar a igreja. Então, não é repetição de conteúdo, é a repetição da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela deve ser o nosso âmago, a nossa ênfase. Por exemplo, aqui o apóstolo São Paulo, ele está fazendo um discurso de despedida, mas não para amigos. Ele está fazendo um discurso para uma liderança. Que ele observa o passado, ele observa o presente e ele também observa o futuro. E quando você olha para esse texto bíblico aqui, talvez você pergunte, pastor, mas qual a relevância desse capítulo 20 para a atualidade? Primeiro, Paulo estava falando de ministério. Segundo, Paulo estava falando de liderança. Terceiro, Paulo estava falando de doutrina. E em quarto lugar, ele estava falando de cuidado pastoral. Porque o que sustenta a igreja não é apenas um ministério. O que sustenta a igreja não é apenas um ensino. Na verdade, é uma coleção de coisas que sustentam a igreja.
E veja que o texto, ou melhor, o capítulo todo de Atos, do capítulo 20, mostra um homem que era emocional, que era humano, e que as pessoas se atrelavam, se ligavam a Paulo, porque Paulo não era um líder hierárquico, Paulo não era um líder ditador, Paulo era um líder apaixonado pelas suas ovelhas. Só para vocês terem uma ideia, olha como é que começa o capítulo 20. Olha como é que começa o capítulo 20. Capítulo 20. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. O que ele fez? Abraçou-os. Então veja que o texto está mostrando o lado humano, o lado de Paulo como um líder que tinha o zelo por aqueles que ele ensinava. Paulo não era um pregador distante, Paulo não era um teólogo em que as pessoas não podiam se aproximar dele. O apóstolo São Paulo, ele era um líder aonde as pessoas tinham aproximação com ele, tinha contato com ele, e o texto diz que ele os abraçou. Só para vocês terem mais uma ideia, nesse mesmo capítulo 20, aí se você observar no texto do jovem Eutico, que ele cai, pode ler bem aí, você vai ver logo o que o apóstolo São Paulo faz antes de orar por ele. Ele não ora, mas em uma ação que ele faz, ele já ora. Verso 10. 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então veja bem, Paulo não fez uma oração: Senhor, ressuscita esse rapaz, ele está morto. Qual foi a cena que Paulo, como líder, estava demonstrando? Ele fez o quê? Ele inclinou-se e o que mais? E abraçou. Hoje, meus irmãos, às vezes a gente está aqui, vocês que estão aqui pela primeira vez, às vezes vocês pensam que nós estamos daqui e os irmãos estão de lá, pensam que o nosso trabalho é atacar um líder, é criticar um líder de forma absorta ou sem base. Mas nós estamos atacando aqui líderes que são institucionais. Ele é um líder que ninguém tem contato. Ele é um líder que ninguém apega-se a ele. Hoje nós temos líder que tem diretoria que protege o presidente da igreja, que ninguém tem contato com o presidente da igreja. Hoje tem crente que quando diz assim: eu consegui falar com o pastor presidente, para ele é o quê? É uma alegria, mas isso é um fracasso para nós, porque o líder da igreja não é um astro. O líder da igreja é para servir. E quando nós falamos que ele é para servir, ele tem que ter contato com a massa, com o povo. A Bíblia diz que Paulo abraçava. A Bíblia diz que Paulo antes, porque você vai ver os irmãos se despedindo dele lá no final, mas agora Paulo se despedindo dos outros, ele os abraça. Isso aqui é amor pastoral. Aí às vezes alguém diz: a nossa igreja está ficando vazia, os crentes estão indo embora. Sabe por quê? Porque a igreja virou uma máquina institucional. Sem paixão, sem amor, sem zelo, ninguém vai. O povo gostava de Jesus é porque Jesus amava o pior pecador. Jesus comia, sentava, andava. Não há coisa maior, eu li de uma grande administradora, que ela diz que não há coisa melhor do que o amor manifestado para com os seus liderados. Quem ama de verdade, o povo não sai. É assim ou não é? Agora, fica um bando de obreiros. Tu tá filmando, Caio? Bota pra cá. Aqui na igreja, aqui eu baixei com o negócio de diretoria. Aqui a diretoria é toda a igreja, é todo crente, é todo irmão. Porque fica um bocado protegendo, enchendo a cabeça do presidente. Não faça isso, não é desse jeito, se o senhor fizer. E fica um bocado que não ora, não lê Bíblia, não se consagra, só doido por dinheiro da igreja, não sabe o que é a igreja. Um dia um irmão da diretoria chegou e disse assim para mim: por que o senhor não acaba com isso e bota assim? E eu disse: e como é que fica a igreja? E como é que fica a igreja? A diretoria de Jesus eram os 12, era ou não era? Mas no dia que o Pedro disse: tu és o Cristo, está lá em Mateus 16.
Aí quando você lê do 16 até o 21, aí ele diz, Jesus, que Jesus disse, eu vou morrer. Não foi? Eu vou morrer. E aí o Pedro, epa, morrer não. Não. Aqui da diretoria nós não aceitamos. Agora que o negócio está começando. Jesus olhou para ele e disse o que para ele? Ei, cão do inferno, sai daqui, Satanás. Irmão, esse negócio é sério. Eu vou dizer, eu vivo dentro da Assembleia de Deus e essa lição aqui, ela está muito importante. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui que a igreja não pode ser a liderança, ela não pode ser apenas institucional. Não. A igreja, ela pode ter o estatuto dela, ela pode ter o CNPJ dela, ela pode, mas a igreja tem que ser marcada por homens que tenham amor ao evangelho. E homem que tem amor ao evangelho, ele quer morrer pelas pessoas. Ele quer se sacrificar. Olha o que Paulo diz: se eu amar vocês e vocês me amarem menos, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar amando? A Bíblia diz que o povo rejeitou Samuel, não foi assim? Aí quando Samuel foi sair de cena, eles disseram: Samuel, não nos abandona não, não deixe de orar por nós. Ele disse: jamais. Então, essa lição ela é importante porque, primeiramente, você tem aqui uma preservação contra a relativização da verdade, os falsos ensinos, personalização excessiva. Quem quer hoje só mostrar que é o tal, quem quer hoje mostrar que é importante. Irmãos, tem obreiro aí que ele é tão importante, que ninguém chega perto dele, que ele se mostra tão poderoso, e aqui você vê Paulo servindo, você vê Paulo caminhando, você vê Paulo abraçando, você vê Paulo cuidando. A igreja, ela quer ver o pastor, ou seja, ele novo ou velho, ela quer ver o pastor abraçando o jovem. A igreja quer ver o pastor junto com as irmãs. A igreja quer ver o pastor junto com a comunidade. A igreja quer ver o seu pastor no velório, na feira, na praça, na rua, demonstrando amor, e não na instituição apenas. Aí eu chego aqui na igreja de BMW, 4 pretão do meu lado, né, assim? Aí pronto, aí a irmãzinha velhinha que dá o dízimo, que tem nem coragem de se aproximar. Mas ela ainda, olha a simplicidade, ela ainda diz assim: esse é o nosso pastor, não é assim? Agora imagine se esse homem, ele se desprende de tudo isso. Então vamos analisar. Quando você lê esse capítulo, olha aqui o texto bíblico: um ministério fiel até a Pronto. Agora preste bem atenção. Quando você lê aqui, você tem algumas considerações. Aqui nós temos o caráter ministerial de Paulo, a fidelidade doutrinária, sofrimento, humildade, amor pastoral e compromisso com a missão. Então vamos começar com o primeiro. Aqui, olha, o primeiro ponto, a postura de Paulo e o seu caráter. Como é que diz aí os versos? Vamos lá. 17 a 19. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, e que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Pronto. Aqui, se você analisar, aí nós temos a primeira palavra o quê? A primeira palavra aí? De Mileto, né? Deixa eu só colocar aqui. Vou colocar com esse azul, que é melhor. Se vocês analisarem, presbíteros. Ele diz: de Mileto eu mandei chamar o quê? Os presbíteros. Digam comigo, presbíteros. Isso aqui é muito importante porque presbíteros, quando você olha para esse próprio texto grego aqui, ele não está falando de uma pessoa de alto nível no sentido de fama. Isso aqui é muito interessante. Olha que ele usa esse termo aqui, ancião, não é isso? Ancião, velho. Isso aqui remete ao Velho Testamento. Nós já pregamos isso aqui, não já? Eu não vou explorar muito isso. Aí ele fala de um ancião, de uma pessoa velha. É assim, não é que o próprio texto está dizendo. Agora, aqui
ele está falando de um homem maduro que tem espiritualidade. Escute bem, presbítero aqui na Bíblia não é um título para dizer agora eu sou ou pastor andar na linha ou eu tiro. Aqui não está falando daquela velhada de presbítero, de fuxico e que manda na igreja. Presbítero aqui é um homem maduro, é um homem que tem maturidade, mas não é só de velhice, porque tem gente que é velho e não tem sabedoria de nada. Tem irmão que é velho, é fuxiqueiro. Tem irmão que é velho e é caçador de conversa. Tem presbítero velho que é pior do que o Satanás. Eu nasci na Assembleia de Deus, eu estou dizendo aqui é com base. Agora, tem presbítero maduro ou não tem? Tem presbítero espiritual ou não tem? Então, quando Paulo fala, mandei chamar quem? Os presbíteros. Rapaz, isso aqui é importante. Pessoas, pastor Adalberto, o quê? Equilibradas. Não é menino do buchão, não. Homens maduros, que tenham visão espiritual, que tenham amplitude da obra. Eita, irmão. É um homem maduro, é um homem de capacidade espiritual. Olha, preste atenção. Vamos ver aí, 1 Timóteo 5,17. Hoje tu está sem a mesa aí, porque está tendo festa aqui na igreja. Tiraram tudo aqui. Tiraram. Não é isso? Mas observe-me, aos presbíteros que governem bem. Meu Deus. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, Isso. principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Meus irmãos, aí às vezes aqui, pastor, a gente está pregando aqui, mas nós estamos usando a Bíblia, não estamos? Observem bem que aqui ele está mostrando aos presbíteros, mas presbítero que governe bem e que seja aplicado ao quê? Então Paulo não chama menino do buchão, Paulo não chama amador, Paulo não chama aventureiro, Paulo chama quem? Os presbíteros. E por que ele chama presbítero? Ele não chamou a igreja. Rapaz, mas é linda a Bíblia. Tem um bocado de gente aí, para que convenção? Para que reunião de homem? Aqui era uma convenção. Ele não chamou a igreja. Ele chamou quem? Os presbíteros. Fale, deixa eles participarem. Diga aí. E os presbíteros eram os pastores que eram responsáveis pela igreja. O que um pastor hoje era o presbítero no Novo Testamento. Por isso que o pastor Estevão, aqui no nosso estado, ele não aceitava presbítero. Para ele, ou era pastor, ou o evangelista, pronto. Então, aqui no Maranhão, é auxiliar, diácono e pastor. Porque para ele, presbítero, e ele estava certo, presbítero era uma pessoa que figurava como uma pessoa madura, uma pessoa abalizada, que era o pastor da igreja. Então veja bem, de Mileto Paulo mandou chamar quem? Vamos lá, ele mandou chamar quem? Os presbíteros. E esse presbítero aqui, na verdade aqui, não era só uma pessoa influente, porque tem presbítero que quer ser influente só para o mal. Não é isso aí? Ele quer ser influente para o mal. Rapaz, você já pensou eu trabalhar na igreja só para a pessoa me dar uma posição para mim ser o diabo nela? Eu quero ser um cooperador, mas só é cooperador se ele for espírito, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, o homem espiritual discerne. Então Paulo está chamando os presbíteros, ele está chamando o homem maduro. E há uma coisa, pastores, o apóstolo São Paulo que não sabia que não ia voltar, ele tinha isso na mente dele, que ele não ia voltar mais em Éfeso. Então, por que ele mandou chamar a liderança? Eita, rapaz. Duas coisas, vamos lá. Ele mandou chamar, porque sem liderança, a igreja não vai. Rapaz, mas é coisa bem feita a Bíblia. Caio, tu tá filmando, Caio. Vai, bota pra cá. Esse pessoal que anda aí, que é desigrejado, e esse pessoal que anda dizendo que não precisa de liderança. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gravei para os jovens, lá em Juízes capítulo 10, verso 18, a Bíblia diz, tinha um povo, tinha gente, tinha um exército, mas não tinha o cabeça. Aí foram atrás de quem?
foram atrás de Jefité. Porque, irmão, pode botar a multidão todinha. Bota uma multidão na praça e diga, o prefeito não está. O povo não sabe para onde vai. Bota o soldado no campo, o soldado fica como? Perdido, porque não tem quem? Não tem a direção do cabeça. Bota uma casa na mão das crianças, como é que fica? Aí bota a igreja na mão de todo menino. Rapaz, vai caçar o que fazer, rapaz. A Bíblia dá direito à liderança. E olha que Paulo tinha duas preocupações. Uma, ele tinha preocupação com a liderança futura. E há uma coisa, se ele mandou chamar líder, é porque tinha o que na igreja de Mileto? O que tinha na igreja de Mileto? Se ele mandou chamar líder, tinha o quê? Tinha gente. E se tinha gente, tinha o quê? Não. Liderança. Preste bem atenção uma coisa. Liderança gera líder. Paulo ia sair de cena. Gente, isso aqui é lindo, gente. Paulo ia sair de cena. Ele diz, eu não vou mais estar aí com você. Mas a igreja não ia depender da personalidade de quem? Meu Deus. Ele diz, eu não vou estar com vocês. Por que eu não vou estar? Porque eu tenho certeza que aí tem uma liderança. Oh, meu Deus. Fala isso aí, fala. Aí tinha uma liderança equilibrada, madura, que saberia conduzir o povo na singeleza da palavra de Deus. Eu estou preocupado que depois que eu morrer, eu não sei como será o futuro desta igreja. Eu não sei como será a Assembleia de Deus. Não sabe porque tu é ruim. É ou não é? Porque Paulo, ele vai sair de Mileto, não vai? Ele vai sair de Éfeso, não vai? Mas ele diz o seguinte, eu vou embora e vocês não vão mais ver o meu, mas eu tenho aí homens. Oh, rapaz, como é bom um líder formar outro líder. O legado. Olha, formar, colocar, quem coloca é Deus. Josué, tem pastor que diz assim, Moisés não formou um sucessor. Tu está errado. Moisés formou um sucessor. A Bíblia diz lá em Êxodo 33 que Josué não largava a tenda. Não largava a tenda. Outra coisa, na hora da guerra, quem era que estava do lado de Moisés? Josué. Agora, o próprio Moisés sabia que ele não poderia colocar. Mesmo se eu preparar, quem é que deve colocar? É Deus. Aí ele diz, o Senhor Deus, me parece que é Números 30. O Senhor Deus, 31, né? De todos os espíritos, coloque um homem. Eita, rapaz. Apesar de que tinha o homem preparado, porém ele entendia que o povo não era dele, o povo era de Deus e só Deus saberia quem era o homem indicado. Ô, pastor, porque às vezes diz assim, esse daqui é doutor em teologia, não é assim? Ele tem 5 doutorados, e se for o diabo? É assim ou não é? Às vezes o camarada é bem preparado, mas ele não tem maturidade espiritual. Não tem caráter. E pastor Adalberto, às vezes nós estamos falando aqui, nós estamos sendo contra a teologia? Estamos sendo contra a letra? Nós estamos dizendo que a obra de Deus, ela não se sustenta só com isso. Olha, a Bíblia diz em Atos 13, a igreja estava orando. E quem eram os dois bichão pesado? Tinha muitos lá. A Bíblia começa numerando cada um, não tinha? Mas o que foi que o texto diz? É 27:16, como é que diz? Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Está vendo? Ele sabia que Josué era um bom homem. Ele sabia que o Josué era um bom servo. Ele sabia que Josué era um homem de caráter. Nem o irmão de Moisés prestava. Quem foi que criou uma rebelião contra Moisés? Ei, não foi? Arão e Miriam, não foi? Agora, você vê a rebelião de Josué? Você vê Josué contrariando Moisés? Quando Arão e o sustenta as mãos de Moisés, quem é que está batalhando? Josué. Josué estava sempre servindo quem?
A Bíblia diz que quando Moisés passou 40 dias, 40 noites no monte, quem foi que ficou lá? E quem desceu do monte depois? Moisés. E quem desceu com Moisés? Josué. Tem reclamação de Josué? Mas Moisés, com toda essa qualidade, podia dizer: olha, Josué, tu me serve bem, tu é um cabra direito, eu sinceramente, eu te amo, eu vou te colocar na liderança. Ele fez? Ele disse: o Senhor, Deus de todos os espíritos, e que sabe tudo, coloca um homem nesta congregação. Mateus 9,38 diz: rogai ao Senhor quem mande o quê? Então aqui, meu irmão, não é casa de homem, aqui é a igreja de Deus. Quem manda é Deus. Então a primeira coisa, quando você olha, Paulo diz: de Mileto mandei chamar os presbíteros. Não é isso, pastor? Eita, rapaz. E aí eu vou dizer uma coisa interessante aqui, nesse primeiro ponto, que o pastor coloca aqui, ó. Veja bem, o ministério fiel, a postura, nós estamos falando disso. E aí, o próprio Paulo, ele começa mostrando isso para nós, ok? Então, quando você lê 2 Timóteo 2,2, Paulo diz: e o que de mim ouviste, entre muitas testemunhas, repasse para os outros. Ou seja, quando Paulo diz: eu vou sair de cena, Paulo ficou preocupado com a igreja de Éfeso? Não. Por que ele não ficou preocupado? Pela qualidade de líder. Quem foi pastor em Éfeso? Paulo. Quem mais? Timóteo. Veja que ele só treinou homens de qualidade. E aí quando você vai para Apocalipse 2, a igreja de Éfeso só tinha um defeito. Qual era o defeito da igreja de Éfeso? Só o primeiro amor. Ela não tinha problema de doutrina, ela não tinha problema de membros se evadirem dela. Era só o esfriamento do amor. Que aí o próprio Senhor Jesus corrige ela. Eu sei as tuas obras. Uma igreja que foi bem pastoreada. Liderança. Então Paulo, quando diz assim: de Mileto eu mandei chamar. Quem formou esses presbíteros, gente? Quem foi que formou esse monte de presbítero de Mileto? De Éfeso? Quem formou? O próprio apóstolo São Paulo. A minha pergunta para o pastor é: quem você está formando? Quem você está criando? Amanhã, se você sair de cena, você fica tranquilo? Porque tem líder que ele quer ser a personalidade maior. Só ele prega, só ele canta, só ele toca, só ele dirige. Quando ele se acaba, tudo se acaba também. Pronto, é por isso que diz assim: eu conheço igrejas aí, históricas mesmo, que depois que o pastor dela morreu, a igreja se acabou com ele. Porque só ele era o líder E aí, tem pastor que ele se coloca num pedestal, que até o auxiliar fica: meu Deus, eu não vou chegar nesse nível nunca. Aí Jesus, quando o discípulo estava falando com ele, ele disse: agora eu vou chamar vocês, não de servo, mas de quê? De meus amigos. Porque tudo que o Pai me contou, eu contei para vocês. Sim, falei. E é um detalhe: não adianta a gente querer chegar ao seu nível, porque na verdade cada um de nós tem algo específico, meu pastor. Me entende? Então é isso, as pessoas ficam querendo ser como aquele, como o outro, e não se dá conta de que Deus vai usar o senhor, eu, qualquer um dos pastores, segundo o seu naipe, o seu caráter, a sua capacidade. Porque, pastor Adalberto, tem coisa que o senhor vai ter que eu não vou ter. E aí entra 1 Coríntios 12, o Espírito, ele distribui os dons como ele quer. Então tem área que ele, como ele falou, nunca alguém vai atingir minha área, mas tem área também dele que eu nunca vou alcançar. É por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: eu quero ir aí em vocês. Paulo era um desbravador, abria a igreja, era assim, mas ele não abriu a igreja Aí ele diz: meu Deus, eu quero saber como é que vocês cresceram tanto. Aí ele diz: e quando eu chegar aí, eu quero sentar com vocês, para eu partilhar os meus dons e vocês partilharem comigo. Eu quero saber como é que vocês... Ô irmão, mas é bom. Aí hoje o irmão entra, aí é o cara. Aí ninguém vence esse cara. Irmão, isso aqui não é plataforma de Hollywood não, meu irmão. Isso aqui não é ringue de Mike Tyson não. Um dia surge o Holyfield para te dar um murro. Vem ou não é?
Não foi? Diziam que o Mike Tyson era o quê? Era invencível. Mas aí quando surgiu aquele outro, como era o nome dele? Era o Holyfield, né? Aí pronto, surgiu, foi o jeito do Mike Tyson agarrar na orelha dele, que nem animal. Comeu um pedaço da orelha. Irmão, bota pra cá. Tu não brinca. Se tu pensa que tu é o Mike Tyson, vai aparecer um Holyfield. Porque aqui a glória é para homens, aqui o louvor é para homens, aqui a glória é para quem? Aqui a glória é para Deus. É por isso que eu acho lindo quando Paulo diz, vocês não vão ver mais o meu rosto, mas eu quero dizer uma coisa, eu vou sair de cena. Ele só vai alertar a líder, mas ele não tem dúvida de que essa liderança está firme e preparada para tocar o barco. Sim, falei. Dentro do que o senhor está falando aí, há um princípio muito importante, que é a questão da reprodução de líderes, né? É o pastor que forma outro. Isso. Não é? É o que nós ouvimos na escola ontem do pastor Zé Carlos de Lima. Ele usou aquela analogia do boi velho, né? Que ele chamou de baraúna. Isso. Então é um pastor que gera outro. E é isso que a gente tem que prever. O senhor está passando hoje e vai passar, como o senhor falou ontem à noite aqui. Então o senhor está preparando gente para assumir. E foi o que Paulo fez. É um exemplo bíblico. Se a gente quer que a obra não tenha problema de continuidade. É preparar outros para seguir em frente. Seguir em frente, pastor. Isso é verdade. Agora, vamos lá, verso 18. Vamos correr aqui. Ele já disse, ele já deu 40 minutos. Já. Bora. E logo que chamaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós. Como é que diz? Vós, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Vós bem sabeis? Como é? Vós bem sabeis. De quê? Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Tudo que eu ensinei para vocês. É assim que diz? Como é que diz? É assim como que ele tá dizendo? Não, como me portei. Tu já ia errar. Não é? Vocês sabem como eu me portei. Desde o dia que eu entrei. Tudo que eu ensinei. É assim que ele está dizendo? Não. Porque tem gente que ensina, mas não tem postura. Agora vamos analisar. Tem duas coisas que Paulo sabia unir muito bem. Ele sabia usar a prática e o quê? A dor. Ele sabia que isso aqui é inseparável. Se eu tenho uma vida prática, essa vida prática tem que ter o quê? Então, quando ele diz para os líderes, veja bem, Paulo está fazendo defesa da vida dele, dizendo, olha, eu estou indo embora, mas tu sabe, naquele dia eu quero te pedir perdão, porque ele está fazendo isso? Olha, é o seguinte, naquele dia eu te tomei um negócio emprestado e eu não quero que tu ande espalhando isso aqui. Ele está dizendo isso? Ele está dizendo, olha, naquele dia eu fiz um conchavozinho com você. Ele está dizendo, olha o texto bíblico aqui. Eu pergunto, ele inventou alguma defesa para ele? Ele inventou alguma desculpa? Olha, irmãos, isso aqui é sério, pastores. Olha o que Paulo diz, vocês sabem como eu me portei desde o dia. Sim. E é interessante que quando vamos para Atos capítulo 1, versículo 1, quando Paulo escreve a Teófilo, ele usa essa mesma expressão, falando de Jesus. Ele disse, tudo que Jesus começou não só a fazer, senão também a ensinar. Prática. O verbo poeu, fazer, e aí o verbo didasco, ensinar. Veja que quando ele usa esses dois, ele está ligando doutrina com a vida prática. Paulo não está dizendo, olha, eu ensinei. Ele está dizendo, vocês sabem como eu? E a postura de Paulo era doutrinária. Quando você vai para 1 Coríntios 11, ele diz, sede o quê? Meus imitadores, como eu sou de quem? E Jesus Cristo disse lá em Mateus 13, assim como eu fiz, façais vós. Pronto, então veja bem, às vezes a gente fala aqui, mas tem obreiro que, irmão, diz assim, pastor, mas é porque o senhor gosta de falar dos pregadores. Tu nunca me viu falar de pregador aqui, agora de vagabundo eu falo. Tu nunca me viu falar aqui de homem de Deus, mas de safado eu falo. Daquele que usa a prática para dizer que é homem de Deus, mas a vida não condiz com a... veja que Paulo não separa vida prática de dor. Paulo dizia, o que eu prego eu vivo. Ele não separava doutrina de vida
prática, porque lá em Mateus 23, Jesus disse assim: olha, escutem, pratiquem o que eles dizem, mas não façam o que eles. Pronto, aí Jesus descascou. Ai de vós, escriba ladrão, fariseu safado. Ele diz ou não diz? Porque eles pregavam a correta, mas a vida não valia. A ortopraxia, a ortodoxia precisam andar o quê? Juntas. Eita, meus irmãos, eu vou dizer para vocês aqui. Aqui Paulo está indo embora. 3 anos, não foram 3 anos? Vocês sabem como eu. Hoje o camarada não presta, aí a igreja ainda diz assim. Ele diz: olha, meus irmãos, vocês sabem que a gente é falho, é humano, e a gente tem que perdoar. É assim ou não é? Irmão, e cadê a orientação da palavra que tu não tem? Uma pessoa que não é crente, não sabe nada do evangelho, nós vamos orar para Jesus salvar. Um novo convertido que ouve a palavra, sim ou não? Mas um irmão que prega evangelho, principalmente pastor. Aí o pastor larga a esposa, adultera, rouba dinheiro da igreja. Aí depois vem: gente, eu sou humano, tu é um sem vergonha. E vai pagar muito caro se não se arrepender. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o quê? O meu corpo, para que eu pregando a outros, eu mesmo não seja o quê? Pronto, está aí. Agora discuta com a Bíblia. Discuta com a Bíblia. Vida tem que ter prática e doutrina. Paulo diz assim: vocês sabem como eu me pôr. Veja como é que diz no grego. Como eu me conduzi. Aí tu fica zangado comigo. Aí pronto, pastor velho rebelado, que rebela a igreja. Aí com a vida toda desmantelada. Aí leva um bocado de crente. Aí fica os irmãos. Ele tem esses defeitinhos, mas é homem de Deus. Ô, meu Espírito Santo. É verdade mesmo. A voz é de Jacó, não é assim? As mãos é de quem? É desse jeito. Como é que diz? A verdade. Achou aí? Conduzir, né? Como me conduzir? Tornar-se, isso é vir a existir, começar a ser, isso. Receber, tornar-se, isso é vir acontecer ou acontecer de evento, surgir, enfim. Então o verbo aí é ginomai, não é isso? Ginomai. Olha, eu me lembrei aqui. Ginomai é via ser, é via existir. Eu sou aquilo que está aparentando ser. Não é isso? Então veja bem, aqui nesse texto bíblico, ele está dizendo isso aqui, irmão. O ministério pastoral, ele tem que ter doutrina. Olha aqui, ó, ele tem que ter doutrina. Isso aqui, ó, prática, doutrina e o quê? Caráter. Pronto. Está aí. Veja aí 1 Tessalonicenses 2,10. E aí nós vamos correr aqui. Hoje o pastor não deve perguntar: gente, o que é que eu estou ensinando? Não, ele deve perguntar o seguinte: meus irmãos, como eu estou vivendo? O que é que a comunidade aqui diz do meu pastorado? Da minha vida? Da minha postura? Meu irmão, é pesado. Bora. Agora, quando estava terminando o ministério dele, ele perguntou: quem aqui me acusa de alguma coisa? Peguei o boi de alguém? Isso. Peguei o jumento de alguém? Ou seja, ninguém pôde acusar ele de nada. De nada, vamos. 2,10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco todos os que crestes. Muito bem, então aqui a segunda coisa que nós estamos analisando é que o apóstolo São Paulo, isso aqui é interessante, porque Paulo coloca o ministério dele para ser examinado. Vocês, olha a minha postura. Rapaz, qual é o pastor hoje que tem coragem? Aqui eu inventei, eu até parei esses dias. Aqui tinha avaliação pastoral para a igreja fazer do pastor. Perguntar se ele ensinava bem, se tinha caráter, se tinha doutrina, se sabia dirigir um culto. Tem muito pastor aí que, se a igreja for examinar, tem deles que nem colocam o ministério dele para ser exame, porque vai ser um desastre. Agora Paulo colocou, ele diz: vocês sabem como eu me pôr, bem sabeis. Eita. E aí vem o mais pesado agora. Vamos analisar
o lado prático, humano, pastoral de Paulo. Como é que diz? O verso 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Olha, aqui nós temos 3 dimensões na vida de Paulo, do ministério de Paulo. 3 dimensões. A primeira dimensão que o pastor leu aí é o quê? A primeira dimensão que ele tem? Não, do verso 19, como é que diz? Servindo ao Senhor. Então você tem 3 dimensões aqui pastorais. Aqui tem 3 dimensões para o pastor ter sucesso. Qual é a primeira dimensão? Isso é um particípio presente, que é um gerúndio. Servindo. Olha para cá. Aí tem pastor que diz: o que eu faço para ter sucesso na igreja? Eu vou já te dizer. Qual era a primeira dimensão do ministério de Paulo? Servindo. E qual foi a primeira dimensão do ministério de Jesus? Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para o quê? Qual foi a primeira lição que Jesus Cristo deu aos discípulos? Ele buscou personalidade, ele buscou fama, ele buscou prioridade, ele buscou um autoritarismo, ele buscou o quê? E agora eu pergunto, se o pastor serve a velhinha, serve o irmão, serve a irmã, serve a criança, serve ao povo, eu pergunto, esse povo vai gostar dele ou não vai? Porque ele está fazendo o serviço de servo. E a coisa que nós estamos esquecendo hoje é de ser o quê? Servo. Todo mundo quer ser doutor em teologia, todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer ser pastorzão, mas ninguém mais quer ser. Pronto, ninguém quer ser servo, porque servo não busca crescer, servo busca agradar quem lhe chamou. E a ideia do grego, neste caso, traz a ideia de servo como escravo. É só isso. E aqui, a primeira dimensão é essa. A autoridade de Paulo não era apostolos, a autoridade de Paulo não era rabínica, a autoridade de Paulo não era o Moshe, a autoridade de Paulo era: eu sirvo vocês. Oh, rapaz, pastor Adalberto, esse daqui chega e diz assim, é só um exemplo, que ele é novinho. Eu sou pastor, terminei agora meu curso teológico, né? Se os irmãos tiverem alguma coisa para mim, dá aula. Rapaz, pega a tua teologia e vai servir nos hospitais. O teu conhecimento não é apenas para dar aula. Use a tua teologia para andar como crente, como homem de Deus. Use o teu conhecimento para ser como Jesus era. Eita, rapaz. Eu pergunto, Paulo estava usando a plataforma do ministério para ele crescer? Porque hoje é assim. Um dia desse o irmão disse: irmão, pastor Zé não me faz crescer. Ué? Porque tem gente que é que nem um diabo. Deus bota ele para ser um anjo e ele quer ser como Deus. Eu subirei às mais altas e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Tem pessoas que estão na igreja, pastor, não é para servir o reino. Eles estão de olho na cadeira. Estão servindo por um diaconato, estão servindo pela posição, estão servindo, o que mais? Pelo marketing, pela fama, e ainda diz assim, e ainda tem pastor que diz assim: você anda direito, senão tu não sobe para o diaconato. Tu anda direito, senão tu não vai ser o quê? Diácono. Não vai ser presbítero, não vai ser evangelista. Tu anda direito, obedece. Não faça isso, meu querido pastor. Ele não tem que ser bom na igreja para ser diácono. Ele não tem que ser bom na igreja para ser presbítero. Ele não tem que ser bom na igreja para ser pastor. Ele tem que ser crente para ser servo. Falei. A Bíblia diz que o obreiro tem que ser provado, né? Para ser aprovado. E aí quando você lê Filipenses 2, 3, 4, Paulo diz: nada façais por contenda ou por vã, mas por humil, considerando os outros superiores a si mesmo, tendo o mesmo sentimento que houve em quem? O qual, sendo em forma de Deus, não teve por ser igual a
Antes se esvaziou-se a si e tomou a condição de servo. Irmão, ninguém quer mais ser servo. Pronto, agora é uma bagaceira velha. Arcebispo, bispo, cardeal, o que é mais? Pregador intergaláctico, o que é mais que eles têm? É doutor, é reverendo, é assim, é reverendo. Eu lá quero negócio de reverendo, irmão. Ninguém mais quer o título de servo, é todo mundo apóstolo, doutor em divindade, doutor em escatologia. Tu não é doutor de nada. Vai trabalhar. Bota para cá. Vai trabalhar. Vocês sabem sabe por que o povo está se ausentando da igreja? Esse é um dos fatores. Porque a maioria dos líderes só estão buscando o quê? A posição de apóstolo, de ministro, de doutor. Agora, ninguém está buscando a posição de quê? Eu duvido, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa. Um dia eu ia na rua, eu andava só de bicicleta na cidade que eu morava, Coroatá. Aí eu ia andando de bicicleta, quando eu fui, a mocinha parou assim na frente, e eu parei a bicicleta, ela segurou no guidão. Ô pastor, vamos lá em casa, papai está querendo matar a mamãe. Ele está com uma faca tão grande lá. Eu disse, meu Deus. Olha quem é que ela chama. Uma meninazinha, mas ela confiava em quem? No pastor. E naquele momento eu era o que para ela? Eu era um policial. Naquele momento eu era o delegado. Naquele momento eu era o escudo dela. E eu morrendo de medo, eu disse, eita pai. Eu disse, vamos lá minha filha, vamos lá. E aí eu disse, eu vou chamar alguém, mas não dava, porque ela saiu da casa dela, foi desesperada. Era o jeito. Aí quando eu chego lá, o homem quebrando tudo, e a peixeira zona, vagabunda, tu tá me traindo, cachorra. E ele gritando, era ele. E aí pronto, e aí quebrando tudo, e a menina, pastor, ele vai matar a mamãe, pastor. Eu disse, não, vai não, porque eu notei que ele fazia hora que brigava, e a mulher estava lá, aí eu saquei logo, ele não quer matar ela. Ele até é doido por ela. Aí pronto, aí eu fui acalmando ele, acalmando o rapaz, não faça isso. Se tu matar essa mulher, tu vai ter que ir embora, essa menina vai ficar sem pai. Como é que essa menina vai ser criada? Acalmou. Pronto. Depois ela disse, pastor, o senhor salvou a mamãe e etc e tal. Até hoje estão casados. Está vendo bem as coisas? Eu estou para servir. Uma vez morreu um rapaz, e aí era lá no interior, eu mais meus irmãos, aí nós fomos lá no local, no Livramento. E aí pronto, quando chegou lá, era um rapaz que estava morrendo, morre. E aí pronto, nós fomos ajudar. Aí o pessoal já estava morto e o corpo fedendo, e o pessoal assim. E nós lá ajudando. Pronto, é desse jeito. Tem que estar pronto para servir. Você tem que servir, não é só dentro de um gabinete, uma cadeirona zona, sentado bonito. Sabe como é que o povo te ama? Se o pastor está ali, a moça está com problema, o pastor está. No casamento, o pastor está. Em um ato fúnebre, o pastor está. Na igreja, o pastor está. Então a igreja vê o pastor como um servo. A segunda dimensão, se vocês analisarem aí, a própria Bíblia, é lágrimas. Verso 31, olha o que ele diz. Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aqui alguns dizem que Paulo está usando uma hipérbole para dar ideia de uma intensividade. Ele diz noite e... Mas o coração de Paulo era pastoral, não só como aquele líder que fica estudando Bíblia, grego e hebraico, para o povo dizer, que profundidade. Que cara, não, o apóstolo São Paulo, ele diz, eu estou como uma mãe, com dores de parto, porque eu quero gerar vocês. O ministério de Paulo era marcado por lágrimas, o ministério de Paulo era marcado por amor, o ministério de Paulo era marcado por paixão. Irmão, por que que os crentes vão deixar Paulo no navio e se acabam chorando? Por quê? Por que que os crentes choravam por Paulo? Diga. Porque Paulo chorava por eles. Hoje tem igreja que se o pastor sair, o foguete come.
livre estou, livre estou. É assim ou não é? Não sente nem saudade. A Bíblia diz que teve um rei que morreu, que o povo não sentia saudade. Tem líder que o povo não sente nem saudade. Fazendo a igreja chorar de raiva. Eu conheço aqui um pastor no Maranhão, ele faleceu recentemente. Ele foi trabalhar numa cidade que a cidade era incrédula. Mas os crentes eram mais problemáticos do que a cidade. Era. Mas esse pastor na cidade, ele pegou amizade com os descrentes, que até os descrentes iam para os mutirões que ele fazia. Até católico ajudava na construção do templo. Porque via nele, ele era o homem da feira, ele era o homem na hora que alguém ia fazer uma casinha, ele estava lá. Na hora que alguém morria, ele estava presente. Porque se o pastor não for sociável, tem cidade aí que o povo não sabe nem quem é o... Eu já cheguei em cidade que eu digo, procurando um templo. E onde é o templo aqui? Não sei não. Irmão, se eu trabalhar numa cidade que o povo não sabe onde é o templo... Não, pode ir embora dela. É assim ou não é? Aqui nós andamos na rua, não é assim? Aqui a gente anda fazendo zoada. Tem dia que eu estou aí na rua, tem gente que dá o dedo para mim, tem gente que xinga, nego do diabo, nego do cão. Mas aí tem que tá sabendo que ali tem um pastor. A Bíblia diz que Paulo, ele servia e ele tinha lágrimas. Irmão, como é lindo um pastor. Essas lágrimas aqui, Paulo não era um líder emocionalmente diferente. Por que ele chorava? Porque ele amava as... O que Jesus fez quando entrou em Jerusalém? O que Jesus fez diante de Lázaro? Porque Jesus amava quem? As pessoas. Sensibilidade, pastor. Então ele chora por elas. E aí, quando você lê Romanos 12:15, o que é que Paulo diz? Chorai com os que? E alegrai. Oh, irmão, aí está, no ato fúnebre, o pastor está lá. Ele, às vezes, está todo mundo chorando, aí ele está lá consolando. Olha, não é assim mesmo. Às vezes ele não tem palavra, mas só a presença dele. Pronto, eu conheço pastor que diz assim, pessoas dizem assim, pastor fulano de tal, no dia que a mamãe morreu, ele desde manhã chegou e só saiu depois que depositaram ela lá no cemitério. Eu não vou esquecer um homem desse nunca. É assim, não é? Agora, deles que nem pisam no velório, manda um diácono. Eita, meu Deus. E a terceira dimensão, eu vou correr aqui. A terceira dimensão. Primeiro, qual é a primeira dimensão? Serviço. Segunda dimensão? Lágrima. E terceira dimensão? Sofrimento. Não é isso? Pronto. Ou seja, o apóstolo São Paulo... se você ler 2 Coríntios 11, 23 em diante, você vê o tamanho do sofrimento que Paulo passou. Então, 3 dimensões na vida de um ministro. 3. E todo pastor deve ser consciente disso. Olha para cá. Quer ter sucesso, meu pastor? Tenha serviço. Quer ter sucesso? Tenha o quê? Lágrima. Ame o povo. Chore pelo povo. Lute pelo povo. E em terceiro lugar, sofrimento. Não fique andando. É porque essa igreja aqui, esses irmãos, essa cidade me persegue. Aguenta a tua peia. Pronto. Sofrimento, irmão, não significa fracasso ministerial. E aí, 2 Timóteo, quando nós lemos 3,12, a Bíblia diz, todos que querem viver piedosamente em Cristo padecerão o quê? Pronto, vamos correr aqui para a gente fechar. Atos 20, 21. Vamos lá, corre. 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É o 20. 21. E o 21, né? 21. É Atos 20, 21? 20 não, só o 21. Não. Como nada me seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. O ministério, cadê o ministério público, não é isso? O conteúdo do ministério de Paulo, né? Mas aqui é o ministério público, não é isso? E o conteúdo do ministério de Paulo. O conteúdo do ministério de Paulo é que Paulo tinha um ministério público. Ele também tinha um ministério particular. Ele falava para quem? Para os líderes, em particular, mas ele falava como? Para as multidões. Ele pregava nas sinagogas e ele pregava de casa em...
De casa em casa. E observem bem que ele diz assim: eu nunca deixei de anunciar. Ele trabalhava tanto no espaço público como no espaço privado. Na última aula nós pregamos, ele pregou de uma salinha. Não é isso? Então veja bem, o apóstolo São Paulo, ele pregava, ensinava, discipulava, acompanhava, formava espiritualmente. Agora no 21, você tem o centro, como é que diz o 21? Do conteúdo da mensagem dele. 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo tem 2 pontos na mensagem dele. Olha o conteúdo. Conteúdo da mensagem do pregador, irmão, não é informação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu pego, por exemplo, João 1:1, en arche, en hologo, kai hologos, en proston theon. Primeiro, en arche. A arche é princípio, a arche é liderança, a arche é cabeça. Isso não é pregação. Isso é definição de vocábulo. Tem muita gente que vai pregar e fica definindo vocábulo. O apóstolo São Paulo, a mensagem dele tinha 2 pontos. Tinha 2 conteúdos. Quais eram os 2 conteúdos? Arrepende, que é a conversão. E o que mais? E a fé em Jesus. Então, qual era o conteúdo da mensagem de Paulo? O que Paulo pregava? Rabinismo? Judaísmo? Ele pregava Jesus Cristo crucificado, ressuscitado. Eita, irmão. Irmão, hoje tem pregador que é só com negócio. Jesus vai melhorar a sua vida. Jesus vai melhorar seus ideais. Era assim que Paulo pregava? O que Paulo pregava? Arrependimento e fé. João Batista, quando apareceu, como foi que ele começou pregando em Mateus 3:2? Jesus em Mateus 4:17, como foi que ele começou? Em Marcos 1:15, como é que Jesus começa? Então, João Batista começou: gente, eu sei que vocês são escravos, são pobres, esse sistema opressor que está aí, esse romanismo, esse sincretismo, Jesus vai melhorar tudo. Foi assim? Como foi que ele começou? Então pronto. Olha, pode ter encontro de casal, renovação, pode ter noite, pode ter reteté, pode ter o que tiver. Se não tiver mensagem de arrepende e fé em Jesus Cristo, pode largar de mão. Não foi pregação. Quando Pedro começou, a multidão, o que é aqui? Ele disse: aqui ninguém está doido, aqui ninguém está embriagado, aqui ninguém está com cachaça. Aqui é poder do Espírito. E vocês mataram Jesus Cristo, vocês crucificaram. Aí eles gritaram: irmão Pedro, e o que nós podemos fazer? Aí o que ele disse em Atos 2:38? Eita! Arrependei-vos cada um de vós. Aí o carcereiro já vinha com a faca: eu vou me matar hoje, não foi assim? Aí, quando ele viu Paulo, disse: não, se mate não, todos nós estamos. Aí ele viu o comportamento, disse: o que é que eu faço para me ser que nem vocês? O que foi que ele disse? Pronto, aí. Não tem esse negócio de eleito, predestinado. É crer em Jesus Cristo. Eita, rapaz, eu ia dizer muita coisa aqui, mas o menino aí disse que já está na hora. Então pronto. Tem pastor que é pregando prosperidade, tem pastor que é pregando relacionamento, coisinha. Olha para cá, tem irmão que... Olha, tu está filmando, Caio? Se eu for num casal, aí eu digo aqui: esse aqui é casado, bota aqui a cara dele. Esse aqui é casado. Aí ele está numa briga, mas a mulher dele, que ele vive bem, eu só estou dando um exemplo, nasce vergonhice. Aí eu chego e digo: olha, veja bem, psicologicamente o relacionamento entre o casal, você tem que ver que a psique, ela une 2 seres, mas você tem que entender o universo dela, porque os hormônios dela... Deixa ele se converter, não, para ele ver se é o marido que ele presta. É assim ou não é? Aí o problema, irmão, é que nós estamos tentando mudar pessoas com os nossos conceitos. Estamos tentando mudar pessoas com as nossas mas não estamos tentando mudar por onde? Se o evangelho não levar a pessoa a um arrependimento, não haverá palavras de psicólogo, qualquer outra, que poderá levá-lo a mudar. E nós estamos sendo contra o psicólogo? E nós estamos sendo contra o médico? Não, mas olha, tem gente que pode fazer um tratamento no centro de recuperação e ficar bom de droga, mas não ficou bom no evangelho. Porque evangelho não é mudança de vida no sentido de melhorar a vida, é transformar a velha. Se alguém está é o quê? Então, para ser um marido conforme Jesus, ele tem que fazer o quê?
Então não adianta você ir com o negócio de dar conselhozinho. Ô irmão, essa mocinha aqui. Olha, a Bíblia não tem conselho para filho em psicologia. A Bíblia diz, Efésios 6, filho, obedecer aos vossos? Pronto. Aí você vai lá, servos, obedecer aos vossos? Aí ele vai dizer no final, porque em vós está a doutrina de Cristo. Epa, que nós estamos na aula. Bora lá. Atos 20, 23, vamos encerrar. Corre aí, vai lá. Senão, o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Irmãos, aqui, observem bem. Aqui, olha o que eu coloquei aqui. Consciente do quê? Eu pergunto, Paulo tinha um ministério como aventura? Paulo tinha um ministério como brincadeira? Agora eu pergunto uma coisa, Paulo sabia dos perigos do ministério, mas ele queria o ministério? Ele queria o ministério? Queria. Mas por quê? Porque quando Deus chamou Paulo em Atos 9, ele disse para Ananias, vai porque ele vai ser um vaso escolhido para o quê? Para sofrer pelo meu? Eu vou mostrar o quanto ele vai? Pronto. E Paulo era ciente disso ou não era? Então Paulo sabia que o ministério tinha o quê? Aí a gente fica hoje tem muitos pastores com aquela melancolia, romantismo. Hoje tem muitos pastores abandonando. Eu sei que tem pastor que tem luta, tem dor. Nós sabemos disso. Mas tem muitos pastores abandonando o ministério. Porque a pressão é demais. Sabe o que acontece? É que esse pastor entra no ministério pensando que não vai ter o quê? Perigo, pensando que não vai ter morte, pensando que não vai ter crente ruim para falar mal dele. Paulo tirava de letra. Quando você lê o 2 Coríntios 11, ele diz, em naufrágio, em navio, em perseguição, em noite sem dormir, sem comer, entre judeu, perseguição, perigo da noite, perigo de dia, e ele ainda diz, perigo entre os falsos irmãos. Paulo sabia que nasceu para viver o ministério entre perigos. E ele escrevendo a Timóteo, ele disse, sofre pois comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Faz o quê? Sofre pois comigo as aflições. Quem é um pastor hoje que chama um jovem obreiro para fazer isso aí? Sofre comigo. Irmão, venha sofrer comigo. Hoje não. Irmão, venha desfrutar comigo. Não é assim? Eu não sou contra. Aí o pai constrói uma igreja, Deus usou, o trabalho cresceu. É bom, pastor, quando o filho tem chamada. É ou não é? Eu não sou contra. Agora, esse ali o pai dele era pastor, ele tem chamada, meu pai era pastor. Meu pai não me apresentou. Quem me apresentou foi um outro pastor. Mas é o seguinte, eu vi meu pai chorando, eu vi meu pai sofrendo. Porque meu pai, quando começou a trabalhar, ele trabalhava em igreja pequena. Mas depois, quando meu pai chegou em uma certa igreja, ela deu um certo conforto para ele. Mas quando eu fui para o ministério, eu me lembrava mais do sofrimento do pai do que o conforto. Agora, hoje é muito fácil um filho querer ser pastor, é ou não é? Principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, capital. Aí pronto, vê o paizão andando só de BMW, que eu não sou contra não, se você tem dinheiro pode comprar. Eu estou dizendo que às vezes a pessoa pensa que o ministério é isso aí. Aí o filho quer, não é assim? Aí quando o filho entra no ministério, que ele pensou que era só vantagem, que os crentes começam a falar mal dele, falar mal da esposa, aí critica, aí ele começa, esses crentes, aí ele entra, o pastor está com o burnout. O pastor está, agora preste bem atenção, e esses que estão lá na Nigéria sendo mão cortada, pescoço cortado por causa do evangelho, e por que eles não estão para viver e hoje nós estamos aceitando ministério para viver pelo conforto. Mas na época de Paulo, aceitar ministério era aceitar a morte. Aceitar ministério era aceitar sofrer. Por isso que ele não chama Timóteo, vamos comer no hotel. Ele diz, vamos sofrer. Eita. E ainda tem mais, e o Espírito Santo, irmão, para melhorar o negócio, foi piorar o 23. 23. Senão, o que o Espírito Santo de cidade em cidade, todo o tempo, revela. Como é aí? Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Além dos perigos, dos crentes ruins, das fofocas, das mentiras, do judaísmo, atacava Paulo, ainda o Espírito Santo.
Ei, Paulo, Ei, Paulo, amanhã tu vai para tal lugar. Agora te prepara. Irmão, já pensou? O Espírito Santo me avisa. Irmão, aguenta não. Não está aí? O Espírito Santo me revela. O quê? Que me esperam prisões e tribulações. A bem-vinda dele, pastor. A bem-vinda dele naquele lugar, a cadeia. Cada cidade que ia receber ele ia receber o quê? Cadeia e tribulação. Eita. O caminho pode ser difícil, mas era a vontade de Deus para quem? Para a vida dele. É por isso que eu tenho que buscar a vontade a direção de Deus. Eu não tenho que buscar a direção de A ou de B. É por isso que tem pastor que revolta hoje, que quando alguém diz, olha, o Espírito Santo está precisando de ti em tal cidade. Não, daqui eu não saio. Aqui é meu conforto, aqui é minha vida. Aqui é onde está a minha aposentadoria. Eita, meu Deus. 24. E aí eu encerro aqui, porque não tem como eu encerrar tudo hoje. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ou seja, onde é que está aqui? Aqui. O coração do ministério de Paulo. Paulo tinha uma vida? Paulo tinha uma vida? Ele poderia ter buscado conforto, sucesso, mas ele diz em Filipenses 3 que ele rejeitou tudo por causa do quê? Da sublimidade do conhecimento. Aí observem bem, Paulo buscava conforto, prestígio, Paulo buscava prioridade para a vida dele. O que estava acima dos ideais pessoais de Paulo? O ministério que ele recebeu. Eita, meus irmãos. Aí ele diz o seguinte, olha, a minha carreira, ou seja, a vida possui uma direção. Qual era a direção do ministério de Paulo? Pronto. Meu ministério, Paulo reconhece que recebeu uma tarefa de quem? Do Senhor. E aí, em terceiro lugar, ele diz, eu recebi O ministério, ele tinha consciência que recebeu na formação, numa escola. Ele diz o quê? Eu recebi de quem? Irmão, sabe quando é que um pastor vive o ministério dele em lágrimas, sofrimento, labuta, rejeição, crítica? Quando é que ele vive? Ele sabe que foi Deus quem. Quando ele sabe, olha rapaz, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas isso aqui eu recebi de quem? Pronto, isso aqui eu recebi foi de Deus. Isso aqui não foi o governo que me deu. Isso aqui não foi o PT que me deu. Isso aqui não foi o governador que me deu. Quem foi que me deu isso aqui? Agora, quando Deus não dá para ele, aí ele fica, gente, me ajuda, gente. Ele tem muito... Rapaz, eu vou dizer, tem hora que a gente quer dizer cada coisa aqui. Aí a Bíblia diz em Efésios 4:11, a uns expôs Deus na igreja. Quando você sabe que Deus te coloca, rapaz, tem pastor que entra, tem pastor que enfrenta, tem pastor que vai expulsar um demônio, ele vai com fé, porque ele sabe quem o chamou. Tem pastor que está na frente da liderança, pode ter o diabo, pode ter o cão, mas ele sabe que Deus... Agora quando Deus não bota, ele planta, bora mulher. Aí ele fica que nem o lá do capítulo 4, o Baraque, não é assim? Eu só vou se Débora for. Aí ela diz, é para tu ir, macho velho. Já que tu não vai, Deus não vai te dar honra. Mas eu só vou se tu for. Eu só vou se o presbítero fulano de tal me aprovar. Irmão, hoje tem pastor rei mole nas igrejas, que ele tem medo do presbítero, ele tem medo do auxiliar, ele tem medo da diretoria. É assim ou não é? Pronto, tem que dizer para o diretor, olha rapaz, é o seguinte. É porque é o seguinte, hoje tem pastor aí, que ele é o seguinte, os secretários dele ficam botando coisa para a internet, porque ele tem coisa suja com a diretoria. É assim ou não é? Fica mandando coisinha velha. Pronto, não. Pronto, de jeito. Aqui eu chego para a secretária. Bem aqui está a tesoureira. Ela já tem mais de 10 anos comigo. Aí ela diz, pastor, isso aqui não dá para comprar, porque não tem dinheiro. Eu disse, amém, então aguente. Isso aqui, pronto. Quando termina a reunião, eu digo, vamos orar. Aí diz, Pai Celestial, abençoa a igreja, as finanças e pronto. E eu digo para ela, sabe o quê? Irmã, no dia que eu chegar aqui na secretaria, que eu te pedi um dinheiro emprestado, escondido da igreja, manda chamar a polícia. Nem que tu me prenda, manda chamar. Pronto. Porque se você for sincero, ninguém te derruba. Agora, quando é cheio de molecagemzinha, comprando boi escondido, usando dinheiro da igreja, não é assim? Comprando casa. Eu conheci um pastor que ele chegava e aí ele foi construir uma casa, irmão. E eu fui nessa cidade, os irmãos me contaram. E eu conheci ele também. Aí ele chegava e disse, olha, a congregação fulano tal está precisando de 10 milheiros.
Aí quando o caminhão ia levar, ele disse, mais 5, tu bota lá para minha casa que eu estou construindo. Aí quando deu fé, o próprio comerciante, que era descrente, foi comunicar para a igreja, olha, o líder aí, ele está... Aí a igreja, pronto, tomaram a casa dele. Entendeu as coisas? Porque tem gente assim, eu não tenho. Ah, para onde é que eu vou estar nisso? Às vezes tem irmã que diz para mim, pastor, aqui não faz isso. Mas antigamente, os irmãos chegavam, pastor, está aqui a oferta da obra de Deus. Não é assim? Aí eu pego e boto no bolso. Irmão, aquilo ali é perigoso, que às vezes tu esquece. Eu disse, não, irmão, entregue lá na igreja. Eu não recebo dinheiro. Eu sou da Ordem de São Francisco. É brincando, não vamos pensar que eu sou. Porque aí tem crente aqui, pensar o que o pastor diz. 25 para a gente encerrar. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Irmãos, aqui chega a despedida definitiva. O que você tem aqui? Aqui o apóstolo São Paulo mostrou que ele não era apenas um líder hierárquico, não tinha isso. Ele era um líder cheio de amor, de lágrimas, de serviço, de paixão, de comunhão, que quando você lê esse capítulo todinho, ele vai sair de cena. Mas esse capítulo é o capítulo mais triste. Eu vi isso no ministério do meu pai. Eu via, quando meu pai saía no interior, que aí ele ia voltar para a cidade, os crentes todinho daquele interiorzinho vinham para a beira da estrada e ficava todinho aqui esperando o ônibus chegar. Eu vi isso com os meus olhos. Ontem um pastor mandou para mim, o pastor Soalen. Pastor Soalen, meu querido, você é uma joia de Deus. Ele mandou para mim uma fava, mandou um feijão, dentro dos litros. E quando eu vi, eu chorei, porque eu me lembrei do meu pai. Eu vi uma irmã velhinha, pegando essa garrafa de Coca-Cola e colocando nela um feijãozinho. Aí o meu pai disse, irmã, já está bom. Ela disse, tá não, pastor, o senhor merece mais. E ela sacudiu o vidrinho, enchendo de feijão. Aquilo ali, irmão, não é feijão, é dádiva de Deus. Oh, rapaz. Aí eu chorei outro lá em casa, quando eu vi. Obrigado, Sualen. Oh, mas é bom. E aí Paulo, aqui, por que esses irmãos vão sair com Paulo? Por que esses irmãos estão chorando? Paulo, não diga isso, que nós não vamos ver mais teu rosto. Por que eles estão chorando? Por quê? Se Paulo fosse um líder trancadão, que não os abraçasse, que não chorasse, eles iam ficar desse jeito com Paulo? Mas isso aqui é emocionante, gente. Querido pastor, bota para cá, eu vou finalizar dizendo o seguinte, quer ver sua igreja cheia, quer ver os crentes estarem unidos, fique com os crentes, chore com os crentes, sirva os crentes, ama os crentes, visite as suas ovelhas, pastor. E aqui você tem a dor dos irmãos, não tem? E aí pronto, vê os versos finais, olha o que acontece aí. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Aqui você tem o seguinte, o apóstolo São Paulo pregou, discipulou, ensinou, educou, amou, serviu, chorou e termina nesse clima. E aí ele diz o seguinte, ele diz, vocês vão ter problemas internos e problemas o quê? Externos. Do lado externo vai vir o quê? Os lobos devoradores. Do lado externo, mas ele diz assim, mas vocês são presbíteros maduros que sabem a doutrina. E quem tem doutrina não se desvia facilmente. Quem tem doutrina não aceita qualquer coisa. Quem tem doutrina não perde o foco. Mas ele diz, mas também, olha aqui gente, isso aqui é lindo também. Eu acho lindo isso aqui. Paulo mesmo sabendo que treinou aqueles homens, mas ele também conhecia o perfil deles. Por isso que ele diz, o problema interno, como é que ele diz? E de dentre vós. Ou seja, ele sabia que tinha líderes que não eram verdadeiramente transformados. Porque o pastor sabe ou não sabe? O pastor está dirigindo uma reunião, ele sabe qual é o líder saliente, ele sabe qual é o líder venenoso, ele sabe qual é o líder que vai dar bom. Sabe ou não sabe? Ele sabe qual é o líder que é falso. Eu sei tudinho. Eu sei, às vezes eu estou dentro, pronto. Aí tem irmão que chega, eu digo até para minha esposa, olha, o fulano de tal, ele não é bom.
Mas por que tu diz isso? Por isso. Aí quando Paulo, transparente, olha, eu estou indo embora, estou saindo de cena, mas aqui tem muitos homens maduros. Mas também, desses presbíteros, tem uns aqui que eu conheço que serão o quê? Colunas na igreja. Mas também tem uns aqui que serão o quê? Homens perversos. Não é assim que ele diz? Que vão se assenhorar de vocês, que vão dizer palavras perversas para atrair. Paulo sabia que no meio desses presbíteros tinha os antropocêntricos, não era assim? Pastor Miquel, todo pastor sabe. Sabe ou não sabe, pastor? Pronto. Às vezes quando você vê um jovem despontar, eu diz, vai dar bom. Mas você também vê o jovem que é saliente, que quer se sobressair. Não é se sobressair para o bem, que usa o ministério como manipulação. Eita Deus. Pastor Luiz, leia aqui, depois nós vamos orar com o pastor, e o pastor Adalberto encerra. Introdução. Marcas do sermão de Paulo aos irmãos de Mileto. O auditório era só de cristãos. Testamento espiritual, modelo de liderança, exortação e cuidado com o rebanho. Alerta contra os lobos devoradores e os homens perversos. O discurso revela preocupação com a pureza da doutrina, alerta contra as falsas doutrinas e um chamado à fidelidade do ensino. Compartilhando experiências, ele era incansável, amoroso, abnegado e marcado com lágrimas e abraços. O ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. O exemplo de Paulo e o seu serviço, evidenciando caráter e boa conduta, fidelidade à palavra, serviço e dedicação à pregação e desprendimento material. O âmago da mensagem, arrependimento e fé, manter o foco e crescimento espiritual. Preocupação pastoral, líderes futuros e com a firmeza da verdade e também com o rebanho. Fidelidade apostólica como guarda da verdade. Permanecer leal à doutrina, à palavra, à comunhão, à perseverança e defesa da verdade bíblica, à comunhão, à vida de oração, à missão, serviço, à caridade e também à formação contínua. Advertências aos presbíteros contra os falsos líderes, falsos mestres. A espiritualidade dos líderes, os termos bispos e pastores, manter o rebanho em perfeita condição, capacitados pelo Espírito Santo, com trabalho e cuidado do próprio testemunho. O perigo real das falsas doutrinas, desviar os crentes da verdade, levar ao erro espiritual, causar divisão e também apostasia. Os lobos cruéis do mundo religioso exterior, que eram os judeus e os falsos crentes, o perigo interno, vigiar o coração e a vida dos líderes dia e noite. Vigilância espiritual através das disciplinas espirituais. Oração, palavra, santificação, priorização do reino de Deus, comunhão e apoio. O cuidado pastoral de Paulo com os líderes. Ele era sustentado pela palavra da graça, edificados, herdeiros espirituais, guiados para longe do materialismo, motivados ao trabalho, à comunhão e ao afeto. Paixão por atender os outros, gerando amor, afeto, carinho e também pela força de Deus. Dominados pela palavra, não buscar riquezas ilícitas, os falsos obreiros buscam o próprio ganho. As marcas do ministério desprendido, trabalho manual, motivação pura, contraste com o falso apóstolo, verdade na pregação, exemplo de humildade. O relacionamento dos líderes com a igreja, marcado pela emoção, amor e comunhão, dependência e união de propósitos. Amém. Que bênção foi poder participar dessa aula, né? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por aqui, nessa manhã, ter ouvido o teu servo, pastor Osiel, nos trazendo, Senhor, essa instrução bíblica, Senhor, e que possamos verdadeiramente, Senhor, vivê-la, e que as nossas vidas, Senhor, sejam maior do que a nossa voz. Deus, continua conosco nesses dias, Senhor, continua abençoando o teu servo, aos pastores que aqui presentes participaram, Senhor. Nos dá, Senhor, dias de paz e que possamos cada dia nos moldar ao que Paulo, Senhor, e que a Bíblia nos ensina, que Jesus nos deixou. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Por fé nós te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre.
Amém. Deus os abençoe.